que a Bíblia diz sobre o perdão? O que significa perdoar? A Bíblia nunca nos dá uma definição de dicionário de perdão, embora nos mostre muitos exemplos disso. O maior de todos os exemplos é o perdão de Deus. Embora a seguinte passagem não use a palavra perdoar, ela descreve perfeitamente o conceito do perdão de Deus. Salmo 103, 8, 12. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. É importante notar que o perdão se aplica no âmbito do pecado. Na maioria das passagens bíblicas que contém a palavra perdoar ou perdão, o pecado é mencionado. Os seguintes são exemplos típicos. Gênesis 50, 17, perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Êxodo 32, 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risqueis do livro que escreveste. Levítico 4 horas e 35. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. 1 Samuel 25, 28. Perdoe a transgressão desta sua serva. Pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. Mateus 12 horas e 31. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Lucas 5 horas e 20, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. Para que uma pessoa encontre o verdadeiro perdão, ela deve admitir o pecado. Isso se chama confissão. Se uma pessoa tenta passar o pecado como um simples erro, uma falha humana ou um descuido momentâneo, ou se simplesmente nega completamente o pecado, isso constitui um obstáculo ao perdão. 1 João 1, 8, 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Deus perdoa o pecado, mas isso não significa que simplesmente olha para o outro lado ou esconde debaixo do tapete. A pena para o pecado é a morte, Romanos 6 horas e 23, e essa pena deve ser paga. No Antigo Testamento, Deus permitiu que um animal fosse sacrificado em troca do pecador. Levítico 5, 15, 16 diz: Se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor, por oferta, do rebanho, um carneiro sem defeito, conforme avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa, e o pecado lhe será perdoado. O escritor de Hebreus afirma: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9 horas e 22. No entanto, o sangue de animais sacrificados não pagou realmente pelo pecado. Simplesmente adiou o julgamento até que um sacrifício melhor pudesse ser oferecido para pagar a penalidade total pelo pecado e tornar o perdão possível. Hebreus 10 explica isso em profundidade, embora os seguintes trechos desse capítulo descrevam o significado do argumento. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente, eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Hebreus 10, 1, 4. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, para exercer o serviço sagrado, e vamos se aprofundar como mais histórias impressionantes. Que Deus estejam convosco. Amém.